Presidente Romildo Bolzan está com a gente aqui para participar desse Esporte em Debate. Que honra. Como vai, presidente? Boa noite. Boa noite, prazer falar com vocês aí. Igualmente, estamos aqui eu, Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, o Vinícius Batista e também o Lucas Herrero para bater um papo com o senhor. O senhor estava ouvindo aí, estávamos falando sobre o Guerreiro. Tá quente o negócio aí em Porto Alegre com o rival aí, presidente? Não estava ouvindo não, mas é uma situação que se apresentou esse final de semana e é um problema internacional, né? Eles têm que resolver. O Pretzel estava até dizendo que hoje o jogador tem muito mais direitos do que o clube. Uma vergonha. Quer dizer, o senhor acha que hoje o jogador está muito mais respaldado pela lei do que o clube, presidente? Olha, eu particularmente acho que essa legislação deveria ser revista, mas não do ponto de vista prático, do ponto de vista pontual ou do ponto de vista do caso concreto. Acho que isso seria muita covardia tu tratar desses temas em cima dos casos concretos, mas em cima de uma questão conceitual do futebol brasileiro, eu acho que nós deveríamos equiparar o jogador de futebol à CLT. Pura e simplesmente isso, quer dizer, jogador que tem contratos a prazo determinado, isso pode fazer uma excepcionalidade para o jogador de futebol. Se por acaso uma das partes gostasse de rescindir, se faz como qualquer trabalhador brasileiro, no caso específico de jogadores com contrato a prazo determinado, que basicamente quase todos são. Paga-se pela metade o saldo que tiver do contrato. É assim que funciona. Eu, particularmente, acho uma questão conceitual, conjuntural e principalmente organizacional do futebol brasileiro. Mas não uma situação que tu possa examinar em cima da injustiça ali, da situação aqui, daquelas questões que possam ser pensadas para justificar a excepcionalidade dos casos. Eu acho que essa questão tem que ser resolvida dessa maneira, e isso é uma coisa do regramento do futebol brasileiro que pertence ao Congresso Nacional. Se tu me dissesse que o Congresso Nacional não toca uma questão dessa natureza, está omisso, não discute, não debate, isso eu particularmente concordo. Mas eu acho também que a gente deve provocar um debate nacional sobre esse tema. Presidente, prazer ouvi-lo. Sempre uma honra conversar com o senhor. Na saída do Renato, presidente, o senhor foi voto vencido. Se o senhor pudesse ganhar de 1 a 5 do seu conselho de administração, o Renato ficaria? Olha, essa questão surgiu como uma espécie de versão, mas não é verdadeira. Não é verdadeira. A gente silencia frente a isso, porque quando a gente faz um comentário de ordem privada ou particular, de uma reunião que ocorreu num ambiente basicamente fechado, e surgem versões, e essas versões são retransmitidas, repassadas, reproduzidas e principalmente, vamos dizer assim, discutidas, debatidas sobre a ótica de quem quer. Isso, para mim, é um ambiente extremamente nefasto no futebol brasileiro. É um conceito que existe, é uma prática que existe, mas o que eu posso te dizer é que a forma como o Renato saiu do Grêmio foi uma forma absolutamente consensual. Eu tinha a minha posição é conhecida dos membros do Conselho de Administração, e vai ficar por ali, não vai ficar para fora. Só posso te adiantar que foi uma discussão que resultou num debate final de consenso. Isso sim. E se tu tiveres uma conclusão de que, particularmente, a minha resposta leva a uma indução de que o teu conceito que tu emitiste há pouco está correto, não é verdadeiro. É que nós resultamos numa situação consensual no Conselho de Administração e resultamos numa questão consensual com o próprio Renato. E para nós essa versão final que vale. Todo o resto fica por conta do debate que interessa a quem quiser, mas não interessa ao clube, não interessa a preservação dos legados, não interessa a preservação das memórias, não interessa a preservação daquilo tudo que foi construído no clube por tanto tempo, o que para nós é muito mais importante a preservação do legado do que propriamente uma situação ocasional. Presidente, no nosso debate aqui diariamente, o Capriotti e o Lucas Herrero, eles acham que o Renato treina qualquer time no Brasil. Eu já acho, conhecendo o Renato, que ele não tem perfil para trabalhar no futebol paulista. O que o senhor acha? Ele está pronto para assumir qualquer time do futebol brasileiro? Pergunte para quem eu contratar. Eu, particularmente, não posso fazer essa avaliação. Ele foi um treinador com muito sucesso no Grêmio, um treinador especialmente muito vencedor, um treinador que esteve lá praticamente quase 5 anos conosco, e foi um treinador extremamente vencedor. Tu quer que eu diga o quê? Quem é vencedor num lugar, por que não pode ser no outro? Eu, para mim, não trabalho com esse preconceito, não. Eu trabalho com o preconceito, eu trabalho com a ideia de que quem vence num lugar pode vencer em qualquer lugar. Essa ideia de que os ambientes são diferentes. Os ambientes que se formam podem ajudar a construir uma situação vitoriosa,
devem e podem ajudar e principalmente precisam ajudar para o ambiente vitorioso. Agora, eu não posso fazer avaliação porque não conheço ambientes internos de nenhum clube paulista e principalmente porque não entendo o futebol paulista, vamos dizer assim, um futebol que seja um dos mais importantes do país. Aliás, eu acho que é um dos clubes, aonde os ambientes dos clubes mais importantes do país estão, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Mas veja bem, o futebol brasileiro tem se repartido muito nesse momento em diversas frentes. Aí tem clubes mineiros, tem clubes cariocas, tem clubes gaúchos, tem clubes paranaenses, tem clubes paulistas. Todos estão num nível principalmente importante. Cada campeonato é um campeonato, cada um prioriza aquilo que está disputando. Nem todos disputam a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente confunde as coisas exatamente pelo tamanho da possibilidade do final, passa a régua e examina quem chegou, quem não chegou. Mas, basicamente, nem todos disputam a mesma coisa. Então, para mim, o futebol brasileiro está muito, vamos dizer, nivelado. O Campeonato Gaúcho hoje é uma prova. Nós estamos passando grandes dificuldades para passar do Caxias, para passar do Juventude, para chegar a uma final. E é exatamente isso. Cada jogo tem uma especificidade, tem uma cultura, tem um ambiente local, tem um ambiente próprio. E isso faz o futebol hoje de uma maneira muito própria e muito diferente do que pode se dizer se é o paulista, se é o carioca, se é isso. Praticamente o futebol carioca, o que quer? O futebol carioca virou no Flamengo hoje, né? O futebol mineiro virou no Atlético Mineiro, né? O futebol gaúcho ainda mantém a chama de dois clubes importantes, e agora mais um que está chegando, o Juventude, que é da primeira divisão. Então vamos combinar, futebol ainda tem muitas nuances e a cada ano muda muito. Presidente, boa noite. Queria saber do senhor, né? Até mesmo pegando essas últimas respostas que o senhor concedeu agora ao Pretzel, que independentemente da sua opinião sobre a permanência ou não do Renato, vocês acabaram chegando num consenso para a demissão dele, certo? Então, acho que dá para perguntar para o senhor, que faz um mandato, na verdade, uma sequência, né, muito boa, uma das melhores da história do Grêmio. Agora, até pelo fato de ter renovado o contrato dele em 40 dias, ter mudado de ideia, esse foi o maior erro do senhor à frente do Grêmio? Se não o maior erro, a maior precipitação ao ter renovado o contrato do Renato e não ter aguardado pelo menos até o final da Libertadores? Estás muito enganado, tu não examina a conjuntura do negócio. O Grêmio tinha uma situação... Em primeiro lugar, o Renato não tinha rescisão contratual. Essa é uma questão importante para dizer, porque o Renato tinha um vínculo com o clube e a rescisão contratual, a forma do aviso prévio, nós acertamos na saída dele. Essa é uma situação. Então, para te ver o tamanho da forma de relacionamento que clube e treinador tinham naquele momento. Em segundo lugar, nós tínhamos uma final de Copa do Brasil, que era extremamente importante, precisávamos dar uma sinalização, e tínhamos, independente da situação que tivéssemos, se fôssemos para a Libertadores, tinha uma sinalização, e se fôssemos para disputar a pré-Libertadores, tinha uma outra sinalização, como aconteceu. No momento que a pré-Libertadores não deu, aí houve as modificações que se fizeram necessárias, dentro de um contexto absolutamente normal. Na verdade, a gente prorrogou as coisas. E isso foi feito de consenso, entendido entre as partes, e num projeto de dando certo, vamos em frente, não dando certo, poderíamos revisar. E foi o que fizemos, revisamos. Então, essa tua conjuntura de precipitação, essa tua conjuntura de examinar essas situações, todas elas partem de premissas equivocadas, sem contextualizar a nossa situação do que tínhamos para a hora, para o momento, para o que vinha 3 dias depois em caso de insucesso na Copa do Brasil. Então, presidente, só para ver se eu entendi, o Renato também estava avisado que caso não desse certo na Libertadores, vocês poderiam revisar o contrato? Não estava avisado. Era a conjuntura dos ambientes que iriam se falar. Os ambientes iriam falar. Da nossa parte, acabou acontecendo isso. Não que os ambientes... Nós tínhamos a premissa e a percepção de que tudo poderia continuar, mas lamentavelmente não chegou a esse tipo de resultado. Não chegou ao resultado que nós queríamos, que é a classificação direta para a Libertadores. E não havendo isso, mudam-se os planos de contratações, mudam-se os planos de prosseguimento, mudam as revisões. E tanto é, isso é verdadeiro, que nós estamos fazendo reformulações hoje por dentro, que já tínhamos combinado com ele, com o Renato. E estamos fazendo reformulações hoje que estamos com outro comandante técnico, mas também no mesmo perfil daquilo que tínhamos combinado anteriormente com ele. E estamos fazendo não uma ruptura, mas uma adaptação às circunstâncias que temos hoje para fazer um futebol revolucionário. Por que isso? Porque nós tivemos essa mesma situação em 2015, quem é gaúcho, está aí o Preto, sabe perfeitamente que em 2015, quando nós assumimos, nós fizemos uma ruptura violenta num processo novo de reorganização do clube. Isso deu certo logo ali na frente. E hoje, no mesmo processo praticamente de 2015, nós estamos fazendo em 2021 um processo mais ou menos parecido, com uma diferença.
Naquela oportunidade o Grêmio não podia muita coisa, quase nada, absolutamente quase nada. Hoje o Grêmio pode fazer uma transição muito mais segura, muito mais tranquila por conta da sua organização interna de clube. Então nós achamos que vamos conseguir fazer a reorganização com os jogadores novos, com os jogadores que temos aqui, os poucos que vamos trazer, mas com o perfil mais de trabalho muito científico, de um trabalho muito organizado, de um trabalho que nos permita dar uma organização tanto do ponto de vista como o Renato tinha, do ponto de vista de impulsionamento do grupo, mas também um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais físico, e isso vai nos levar para uma situação de encaminhar esse ano de transição, repito, para uma situação que nós possamos constituir um grupo, e queremos constituir um grupo, e vamos constituir um grupo muito trabalhador e muito vencedor. Acho que essa é a perspectiva que nós temos pela frente, inclusive com perspectiva de campeonatos. Ô, presidente, deixa eu só mudar um pouquinho aqui o foco da nossa conversa. Eu queria saber se o senhor foi comunicado pela Conmebol ou pela CBF sobre a questão da vacinação, das vacinas lá da Conmebol, que está prometendo vacinar os times que estão disputando o Libertadores da América, Sul-Americana e a seleção brasileira também, que vai disputar a Copa América. O que é que está acontecendo aí? O senhor tem informação sobre isso? Não, nós recebemos essa notícia de uma maneira geral pela imprensa. E a própria Conmebol fez o comunicado oficial no sentido de que estaria recebendo 50 mil doses para fazer a vacinação dos atletas, das comissões técnicas de quem participaria dos jogos. O Grêmio se posicionou contra isso, porque entende que esse momento não é um momento de... Primeiro, tem que ter respeito à legislação brasileira. E se a legislação brasileira tem uma situação de hierarquia das vacinações e tudo mais, eu acho que esse é o objeto. Se é um ambiente controlado, veja bem, não é um ambiente imune, mas é um ambiente controlado no futebol brasileiro, são jogadores, fazem 3 testes por semana, minimamente, cada campeonato que disputa tem um teste, cada campeonato que faz, tem uma situação de entrada no jogo, saída do jogo, cada viagem que faz uma saída do jogo, uma saída para a viagem, uma chegada na viagem e um exame na chegada no país. Entende? Então existe um ambiente extremamente controlado. Quando acontece uma situação dessa, logo em seguida são retirados do grupo para efeitos de isolamento. Então, se é um ambiente controlado, não estou dizendo imune, mas controlado no futebol brasileiro, com todas as características de um processo profilático, é o futebol. Agora, eu não posso tornar o futebol uma exceção. O futebol não é exceção a quem trabalha, a quem dirige, a quem leciona, a quem faz segurança, a quem presta serviços coletivos, a quem toca uma fábrica, a quem é um trabalhador brasileiro que tem essa circunstância de tocar a economia para frente, entendeu? Eu não posso furar a fila. Quem tem idade, quem tem prioridades, quem tem comorbidades. O futebol brasileiro não está acima dessas figuras, dessas importâncias da cidadania brasileira. Por conta disso, por uma questão meramente conceitual, o Grêmio não concorda com esse processo profilático exclusivamente para jogadores e dirigentes e comissões técnicas de futebol. Presidente, o Diego Serri está contratado como novo executivo de futebol? Estamos debatendo com vários, entrevistamos vários, o Diego Serri é um dos entrevistados. E temos algumas situações de encaminhamento com eles, como temos com os outros. Mas não temos nenhuma finalização sobre qualquer demanda, gostaríamos de finalizar isso quanto antes, mas o Diego Serri faz parte de uma série de entrevistas, sim, que tivemos, mas não está absolutamente confirmado e não está absolutamente contratado, por conta exatamente de outras situações que temos também de avaliação. Mas ele lidera uma preferência ou não tem um ranking estabelecido? É um nome importante da lista que nós temos, isso sim. Sim. Quantos nomes vocês estão ouvindo, presidente? 3. 3 nomes. O Alexandre Matos é um deles? Não é. Nós não estamos no perfil de contratar pessoas já prontas no mercado e tudo mais. Nós estamos no perfil de contratar nem novatos. Nós estamos no perfil de contratar absolutamente pessoas intermediárias do processo, que já têm grande experiência, que possam ainda crescer muito na carreira e que têm experiências importantes na convivência do futebol. O senhor tentou o Marcelo Galhardo antes do Thiago Nunes? Nunca. Mesmo porque a postura do River Plate naquela final que nós tivemos, naquela semifinal que tivemos em 18 lá, foi extremamente ruim para todos nós, uma performance anti-esportiva, uma performance esperteza, aquela postura do River Plate naquela semifinal que tivemos lá, com deboche e tudo mais, uma situação na parte da tarde que, enfim, não vou nem voltar ao tema, mas o River Plate foi um clube extremamente anti-fair play, antidesportivo e principalmente muito agressivo e sem escrúpulo para nós termos uma situação de convivência ou de respeito técnico por lá.
Presidente, com relação ao Douglas Costa, é uma negociação que vem se arrastando há um bom tempo. Tem alguma previsão de encerramento com final feliz para o gremista? Não, não tem, porque na verdade o Grêmio tinha um projeto que se pudesse passar da semi... Esse jogador não chegaria rapidamente para o Grêmio. Esse jogador chegaria numa situação mais adiante após essa fase de pré-libertadores. Se o Grêmio tivesse passado, o Grêmio poderia até fazer alguns projetos um pouquinho mais arrojados. No momento que não passou, o Grêmio restringiu muito e nivelou muito a sua responsabilidade técnica de futebol e também financeira e, de certa forma, refez toda a sua programação. Então, nesse momento, eu posso te dizer que não temos nenhuma negociação com o Douglas Costa, embora seja um jogador querido, formado no Grêmio e tudo mais, um jogador que, se tivesse as condições de contratação dentro do padrão do clube, se viria com o maior prazer e com a maior festa, mas nesse momento, por conta dessa situação nova que o Grêmio vive numa disputa de campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana e também Campeonato Gaúcho, nós não temos a mínima expectativa de bancar um jogador desse esporte. Então o senhor descarta a contratação do Douglas Costa nesse momento, é isso? Sim, presidente. O presidente, só... Descartando o Douglas Costa. Completamente. Eu já te disse. Não estou dizendo nenhuma novidade, já tinha dito isso antes aqui. Presidente, a gente tem visto aí gigantes do futebol brasileiro e times que estão brigando por títulos importantes bem endividados, né? Semana passada a gente viu a dívida do Palmeiras, que passa dos 600 milhões de reais, o Atlético Mineiro está na casa do bilhão de reais, né? São Paulo tem dívida também milionária, enfim, grandes clubes que estão brigando aí por grandes títulos com dívidas elevadas. Qual é a situação financeira do Grêmio? Qual é a dívida do Grêmio? O Grêmio tem já no 5º ano seguido superávit financeiro no seu exercício orçamentário, no seu resultado de balanço contábil. O Grêmio hoje dispõe de uma estabilidade financeira praticamente de nivelamento. Nós vamos fechar o primeiro trimestre agora do ano de 2021 com 19 milhões de superávit. Nós estamos trabalhando sempre numa linha segura de planejamento. Nós não procuramos fazer nada mais do que podemos e principalmente temos um processo muito amplo de cultura de responsabilidade fiscal. Acho que isso é fundamental porque um clube, quando vive exatamente altos momentos de qualificação técnica, exuberância de títulos, é uma situação, mas se tu achares que quando está na baixa, tu vai chegar e vai contratar qualquer preço para se manter no topo, para disputar um campeonato, tu sabe que perdendo o campeonato fica com a conta e praticamente tu afundou o clube. Essa situação é muito comum, é uma cultura do futebol brasileiro, nós não estamos mais nessa. O Grêmio tem endividamento bancário na ordem de 4 milhões de reais, tão somente, só não o liquidamos no ano passado, porque era mais caro liquidar do que propriamente antecipar o pagamento, porque não havia deságio, não havia desconto, não havia absolutamente nada. Então o Grêmio preza por uma cultura de clube de segurança financeira. Quem acha que isso é ruim, pergunte a quem deve. Quem acha que isso não deve ser, que isso é a política final do clube, não. A política final do clube sempre está no binômio. A absoluta segurança financeira, estabilidade financeira com sucesso esportivo. E eu acrescentaria mais uma, com sucesso de formação, porque isso dá sustentação das duas políticas anteriores. Então, quem não tiver essa visão muito clara e essa disciplina de executar isto, está num processo equivocado de manutenção do seu clube. Porque o seu clube, por mais que possa crescer, por mais que possa ganhar um título, vai ser meramente ocasional. Um clube que está sempre disputando, e é o caso do Grêmio, é um clube que consegue ter perenidade financeira, perenidade de formação e principalmente perenidade de desempenho esportivo. Às vezes passa por altos e baixos, às vezes não acontece como se quer, às vezes tem isso, tem aquilo, mas está sempre na situação. E nós estamos imaginando que esse ano a gente vai rapidamente recuperar nossa capacidade de disputar. Por quê? Porque estamos num momento bom também na cultura do clube de segurar as coisas. Então eu só quero te colocar isso como uma visão de clube nossa. Cada um faz o que quiser, cada um faz o que bem entender, cada um administra o seu clube da forma que quiser, mas o Grêmio passa basicamente por essa orientação. Mas, presidente, mas a dívida do Grêmio é dívida bancária somente? Não tem dívida trabalhista, não tem dívida fiscal, nada? A dívida do Grêmio são todas elas repactuadas. O Grêmio não tem dívida de curto prazo. O Grêmio tem dívidas de longo prazo, que são aquelas dívidas antigas, repactuadas no Profut, que chegam na ordem de 180 milhões de reais e que se vai pagar até não sei quando. Basicamente isso. O Grêmio não tem, assim, da sua rotina, dívidas de curto prazo. A curto prazo seria o banco, que são 4 milhões de reais, 5 milhões de reais, e o restante são todos os contratos que estão em vigor e que estão sendo pagos, que estão sendo geridos, que estão sendo trabalhados. O Profut o Profut foi esticado, né? O governo permitiu que agora na pandemia fosse suspensos os pagamentos, né?
Não foi suspenso os pagamentos, mas depois isso se reparte para o final, né? Não tem absolutamente nenhuma situação. Simplesmente suspende momentaneamente o pagamento, mas isso vai acrescentar no final do contrato, no final do ajuste. Então nós vamos pagar igual. Então essa questão para nós não é a mais importante, porque isso está absolutamente pactuado nas contas que nós pagamos mensalmente, naquilo que temos de débito consolidado e pagando. Então é basicamente isso que o Grêmio tem hoje. O Grêmio não tem uma situação onde assim, o Grêmio não está em dia com as obrigações fiscais, tributárias, previdenciárias, fundiárias. O Grêmio não tem absolutamente nenhuma situação de inadimplência por conta da rotina que vive hoje. O Grêmio tem passivos atrasados que repactuou no Profut e está pagando. Presidente, o Grêmio está contratando o Léo Pereira do Flamengo e o Nicão do Atlético Paranaense? Pois é, me avisaram hoje do Léo Pereira. O Grêmio está muito satisfeito com os zagueiros que tem. Essa questão não é do nome, né? Saber se na posição que tu tens, tu precisa de alguma reposição para a zaga. O Grêmio tem hoje o Jeromel, tem o Kahneman, tem o Juan, tem o Rodrigues e tem o Paulo Miranda. E tem mais os zagueiros da base, o Emanuel e também o Heitor. São jogadores que nos servem, nos abastecem e nos resolvem. Nós não temos nenhuma procura de jogadores nessa posição, não. Mas, como esse ambiente do futebol é fértil, sempre tem algum interesse que são para divulgação, a gente acaba vendo esse tipo de função, tanto para o Nicão, como também para o Léo Pereira. Eu gosto muito do Jean-Pierre. Aliás, eles me cornetam aqui. O meu colega João Paulo Capelani disse que eu acho o Jean-Pierre um jogador de seleção brasileira, presidente. Mas de vez em quando... Eu gosto muito dele, eu sou fã dele. Sim. Acho que ele tem muito e acho que ele pode crescer muito no futebol brasileiro. Mas de vez em quando ele me deixa aqui em saia justa, com algumas posturas, assim. Ele meio que... Ele vira um... Ele fica olhando pro céu durante o jogo e tal, ele se perde um pouco, apesar de ser muito bom com a bola no pé. O senhor pensa em alguma negociação dele com algum clube aqui de São Paulo ou não? Nesse momento, nem no São Paulo, nem em outro lugar, nem no exterior, em lugar nenhum. Acho que ele deve fazer a sua carreira, vingar o Grêmio, depois, quem sabe, se tiver uma possibilidade a partir do Grêmio, a partir do seu desempenho, a partir da sua qualificação, das suas virtudes pessoais, que ele possa ter sido olhado a ponto de fazer negócio, mas nesse momento nenhum. Não vejo nenhum clube paulista capaz de comprar o Jean-Pierre. Presidente, ao final da última temporada, muita gente acabou criticando o Grêmio por acreditar que o elenco era um elenco envelhecido, né, ao final da temporada, depois da final da Copa do Brasil. Primeiro, o senhor concorda com essas críticas de que o Grêmio tinha um elenco envelhecido ao final da última temporada? E se pensa, está ao longo desses próximos meses agora, em pensar em modificar essa cara do Grêmio para ter um time mais jovem do que com jogadores experientes? Se eu te disser que nós temos um goleiro novo, se eu te disser que eu tenho um lateral direito novo, que é o Vani, se eu te disser que é um zagueiro novo, que é o Juan, um lateral esquerdo, que é o Guilherme Guedes, se eu te disser que tem 2 volantes lá capazes de terem titularidade, o Matheus Henrique é um volante titular e é novo, se tem o Jean-Pierre que é novo, se tem o Ferreira que é novo, se tem o Ricardinho centroavante que é novo, se tem o Léo Pereira, se tem o nosso ponteiro lá que está jogando, que veio do Corinthians, é um jogador que está sendo titular e tem vários que podem entrar ali e tal. Praticamente todo o nosso time vem subindo da transição, nosso elenco, praticamente 50% do elenco do Grêmio é formado por jogadores de baixo, que vem subindo. Eu te diria que esse conceito para nós é muito vivo, mas não apenas agora. E quando o elenco, muito antes de um elenco envelhecido, que é um nome que se faz às vezes por insucessos, que se paga o preço pelos insucessos, às vezes pode ser um elenco fisicamente, às vezes que teve algum problema. Eu acredito muito que um elenco envelhecido, que um elenco que possa ter uma faixa etária um pouquinho superior, bem preparado, dá muito resultado. Eu acredito muito nisso. Não tem essa visão de dar a pecha, dar o preconceito de que velho não responde. Não. Ao contrário, jogador experiente é necessário para mesclar um time. Te digo mais, os grandes times gaúchos, Grêmio Internacional, sempre foram times que mesclaram esse tipo de situação. Grandes jogadores com características importantes e tradicionais e principalmente festejados no futebol brasileiro, jogaram no Grêmio Internacional já há bastante veteranos e foram um sucesso. E para que isso aconteça, eles têm que estarem muito bem preparados. Assim como se mescla com jogadores que estão subindo com muita virtude, com muita vontade de crescer, ambicionar carreira e tudo mais. Eu acho que isso faz parte do molho do futebol gaúcho, e o Grêmio adota essa cultura como uma espécie assim, de dogma, para que as receitas de sucesso que o Grêmio tem em determinados momentos sempre passam por isso.
Falando em jogadores experientes, presidente, recentemente o Grêmio contratou, né, o Thiago Neves. Ele ficou apenas 14 partidas e saiu. E nos últimos dias, o Thiago Neves concedeu uma entrevista dizendo que o Paulo Luz, ex-vice-presidente do Grêmio, foi um dos caras que, entre aspas, falando nas palavras do próprio Thiago Neves, encheu o saco dele para que ele fosse embora. Primeiro, o Thiago Neves estava preparado para jogar no Grêmio, depois, né, de fazer uma avaliação da passagem dele pelo clube, e bate? É verdadeira? É verídica essa versão do Thiago Neves? Tchê, não é verídica, não. Mas vamos combinar uma coisa sobre esse tipo de debate. Vamos combinar uma coisa, depois de tanto tempo voltar a esse tema. O Grêmio é o Grêmio. O Grêmio é o Grêmio. Um jogador que passa no Grêmio não respondeu, que siga a sua vida normalmente, vai seguir a sua carreira. Tudo isso faz parte do jogo. Não deu certo lá, vai dar certo em outro lugar. Foi um grande jogador, todo mundo reconhece isso. Agora, achar culpados, isso é um absurdo. Quer dizer, o Grêmio é o Grêmio acima de qualquer situação pessoal ou de qualquer jogador. Quer dizer, o jogador quando dá sorte no Grêmio vai ser reverenciado. O jogador quando não dá sucesso no Grêmio, não fica. Agora, culpar esse ou aquele por conta das suas situações, eu não acho que seja um debate produtivo para o Grêmio mantê-lo, nem fazê-lo, nem sequer, vamos dizer assim, aceitá-lo, entendeu? Cada um fica com a sua visão, cada um fica com o seu olhar sobre o que aconteceu para si próprio, mas vamos combinar. O Grêmio, como instituição, está muito acima de um debate dessa natureza. Vamos fechar com o presidente Romildo Bolzan. Não, eu tenho uma curiosidade e um sentimento. Então a pergunta ela vai nesse sentido. Presidente, o senhor vai ser candidato ao governo do Estado no ano que vem? Enquanto estiver no Grêmio, não tem a mínima possibilidade disso. Tu sabe, Prédio, eu sou um gaúcho, sou um homem político, vim da vida política, sou um advogado, advogo muito ainda, tenho escritórios aqui na minha região, no litoral onde eu moro, em Osório. Mas fui prefeito aqui 3 vezes, fui vice-prefeito, presidi o meu partido no Rio Grande do Sul, sou trabalhista histórico por 8 anos e tenho vínculos políticos, sim, mas eu assumi um compromisso com o presidente Koff que enquanto estivesse no Grêmio não teria a mínima projeção, nenhuma perspectiva de candidatura a qualquer cargo eletivo. E permaneço com isso. Enquanto estiver no Grêmio não tem a mínima possibilidade disso. Agora, eu sou um homem político. Sou um homem político. Se eu negasse a minha origem, eu estaria negando a minha história, minha vida, estaria negando minha cultura, minhas vivências, todos esses compromissos que eu assumi durante a seria uma espécie de negação da sua trajetória. Isso eu não faço. Eu, ao contrário, utilizo a minha trajetória para organizar muito os meus atos administrativos no Grêmio e qualquer outra situação de vida. Agora, enquanto estiver no Grêmio, não tem candidatura, não. Parabéns pelo tetracampeonato gaúcho, presidente, porque o Grêmio vai ganhar. Tá bem. Como diz o outro, vou acreditar na tua profecia, como diz o outro. Contra o Inter ou contra o Juventude? Não, afinal é Grêmio e Juventude. O time do Inter está perdido com um novo treinador, o que pode acontecer. Demora para se adaptar. E é uma cornetada. Não é cornetada. O Thiago Nunes foi uma boa escolha. E a escolha na hora certa. Na minha opinião, na hora certa. É o cara que... Aqui no Corinthians ele não deu certo, porque o Corinthians esse elenco atual ele é um moedor de carne. No Grêmio, com o respaldo da diretoria, com a mudança, com a entrada do senhor Marcos Hermo como vice de futebol, presidente, eu acho que o Thiago Nunes tem tudo para dar certo. Eu acredito muito. Estamos muito satisfeitos com o seu começo de trabalho aqui e acho que tínhamos necessidade de passar por uma fase como estamos passando, sim. Presidente Romildo Bolzan, muito obrigado pela entrevista. Sim, muito boa. Muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Uma boa semana ao senhor aí, boa sorte ao Grêmio. Muito obrigado para vocês também pela oportunidade.